Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo você que está aqui no templo conosco nessa quarta-feira. Saúdo também você que nos acompanha no YouTube ou que terá acesso a esse conteúdo em algum momento. Um abraço fraternal na Irmandade de Cristo. Privilégio estar na casa do Pai. Amém? O tema da reflexão de hoje, da ministração de hoje, nessa quarta noite, é o Evangelho, o verdadeiro poder. O Evangelho, a boa notícia, como ele ainda é o verdadeiro poder. Falaremos hoje aqui sobre o poder verdadeiro e sobre o poder falso. E quando a gente fala a palavra poder, algumas palavras são correlatas, são sinônimos: força, autoridade, influência. E como saber se algo é verdadeiro ou falso, né? Cita aqui um case até relativamente conhecido, que tinha um homem que ele era especialista em notas, para buscar notas falsas. E certa vez questionando a ele: como é que você sabe para conhecer tanto tipo de nota falsa? Ele disse: não, eu só conheço a verdadeira. Quanto mais eu me especializo na verdadeira, mais eu consigo entender que todas as outras são falsas. E da mesma forma, sobre o poder, é essa a ilustração de hoje. Quanto mais nós entendemos que o Evangelho é o poder verdadeiro, mais nós temos capacidade de abolir, de se esquivar das falsas doutrinas, dos falsos poderes que assolam essa humanidade, a nossa humanidade. E são muitos, estão ali batendo na porta, tentando trazer distração, tentando pegar nossa mente, o nosso coração, falsos poderes, falsos convites. E quanto mais nós nos aproximamos de Cristo e entendemos o verdadeiro poder do Evangelho, nós estamos mais fortalecidos para lutar contra o falso. E o mundo em si, ele valoriza muito o poder. Essa é a linhagem do mundo. Você tem o poder econômico, você tem o poder político, você tem o poder financeiro, você tem o poder intelectual, você tem o poder bélico. E quanto mais eu tenho poder, mais eu quero poder. E isso tem sido a tônica da história. Alguém mais poderoso subjuga alguém que teve o poder até então. E nesse ciclo isso vai acontecendo em políticas, países, empresas, igrejas. E aqui, entre aspas, existe essa tônica, esse apego ao poder, essa busca pelo poder. E só para você ter ideia, os Estados Unidos, que ainda é a nação mais poderosa do mundo, ele alicerça todo esse poder. Ela tem várias formas de poder, obviamente. Mas um que é inquestionável é o seu poderio bélico. Os Estados Unidos investem 800 bilhões de dólares anualmente em força bélica, para ter cada vez mais condições de fazer frente aos inimigos. A China já vem ali investindo 200 bilhões e outros países tentam investir cada vez mais no poderio bélico, para que desse poder eu tenha força para ser respeitado pelos outros. E como a igreja, e aqui eu falo a igreja real, a igreja de Cristo, temos que entender que nem todo local que tem uma placa com o nome Jesus Cristo é a igreja de Cristo. Estou falando aqui da igreja pura, santa, imaculada. Como é que ela deve interagir no tocante ao poder? É totalmente na contramão. A igreja real, ela deve ser fraca, dependente e humilde de Cristo. Nas cartas das 7 igrejas de Apocalipse fica muito claro que a única igreja que teve o cheque de aprovação foi a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia. A Laodiceia foi a que foi reprovada porque você era muito rica, muito pomposa e não dependia de Deus. E a Filadélfia era a igreja fraca, humilde, dependente. O Evangelho é essa contracultura que no mundo, quem ascende na carreira profissional, ele quer ter cada vez mais poder para ser servido e mandar em mais pessoas. O Evangelho, ele investe essa pirâmide e diz: aquele que é o maior, seja como aquele que serve. O Evangelho é essa contracultura. Nós temos que entender e escolher qual o nosso modus operandi. E aqui, meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias, por gentileza, em Atos capítulo 8.
Se puder deixar o texto corrido, primeiro Wilson, e depois eu vou para a apresentação. Eu vou ler do verso 9 ao 25. Na minha Bíblia, a temática aqui é Simão, o feiticeiro. Em algumas Bíblias, Simão, o mago. Essa é a história que nós vamos nos debruçar hoje. E aqui, dando um pano de fundo, um contexto para entender um pouco melhor essa passagem, que são os primeiros atos, os primeiros relatos pós-ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou, esteve 40 dias com seus discípulos, comeu, e de uma forma sobrenatural ele ascende aos céus e deixa uma comissão, que está em Atos 1:8, enfatizando a de Mateus 28 também. E ele fala que você vai receber poder para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E esse pano de fundo aqui da história que nós vamos ler, ela acontece em Samaria. E é muito importante entender o que é Samaria, o que são os samaritanos para o povo judeu. Eles eram inimigos de séculos, porque quando Israel, o reino do norte, foi dominado pelos assírios, Samaria, ela abriu mão da sua fé e se tornou uma fé misturada. Ela acreditava parte na Bíblia, parte em cultos pagãos. A Bíblia dele, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Torá. O restante do Antigo Testamento eles não validavam. Eles não entendiam que Jerusalém era a cidade, o Monte Santo não era em Jerusalém. E eles tinham uma fé muito amoldada ao mundo, e por isso os judeus eles confrontavam tanto os samaritanos como traidores, como um povo imundo, como um povo até desprezível. E é tanto que no ministério de Jesus, parte disso foi ele fazer essa ligação novamente entre judeus e samaritanos. Lembremos da história no poço. Ele e a mulher samaritana foi um primeiro aceno de Jesus da misericórdia com o povo samaritano numa parábola. Quando ele confrontou os líderes religiosos, ele poderia utilizar qualquer etnia, qualquer raça para dizer que era o bom. E ele utilizou o bom samaritano, aquele que parou e teve misericórdia. Ao curar 10 leprosos, um deles era samaritano. E nesse contexto, quando Jesus ascende aos céus, ele vai pela Jerusalém, vai pela Judeia, mas vai por Samaria. Se Jesus não tivesse deixado isso claro, os judeus não iriam. Eles dão meia volta e deixaria Samaria perdida em seus próprios pecados. E o contexto aqui é que um homem de Deus, Filipe, não Filipe o apóstolo, o Filipe o diácono, um dos 7, que foi erguido com Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, ele entendendo esse chamamento de Jesus, ele vai em Samaria pregar o evangelho. No capítulo 8 fala que ele já tem sinais, prodígios e maravilhas acontecendo ali naquele lugar. E agora vamos seguir no texto sagrado a partir do verso 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar
o dom de Deus com dinheiro, você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe o pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Glória a Deus. Dentro desse texto, eu extraio aqui 7 lições sobre o evangelho, que é o verdadeiro poder. Mas antes de avançarmos no verdadeiro, o texto começa, Lucas, que escreveu Atos, ele começa dando um enfoque no falso poder. Versos de 9 a 11. Aqui o texto é muito claro. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria há algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção. Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido durante muito tempo. E aqui, esse falso poder tem algumas palavras muito claras. Simão, ele utilizava de feitiçaria e de ilusão e de mágica. Ele impressionava todas as pessoas, ele se autopromovia nesse sentido, dizendo que ele era muito importante. E com isso ele recebia reconhecimento das pessoas. O texto é claro dizendo que ele era reconhecido do pobre ao rico em todos os locais. E as pessoas diziam para ele: você é o grande poder. E essas pessoas eram presas na magia, na ilusão. E temos que entender que a Bíblia, ela não nega falso poder e não nega que não exista poder nas trevas. Lembremos lá de Moisés no Egito. Os primeiros momentos de Moisés, os magos de Faraó também fizeram a mesma coisa. Só que chega um momento que o poder de Deus se sobressai. E era muito comum nos reinos da época sempre ter magos, feiticeiros, pessoas que assessoravam o rei para trazer algum tipo de magia, de ocultismo, de feitiçaria. Isso também foi muito comum em Daniel. Quando Daniel lá não conseguia interpretar os sonhos, os magos não conseguiam interpretar os sonhos, todos deviam ser mortos. O próprio Jesus Cristo, ele falou em Mateus 24 sobre o falso profeta, que enganarão a muitos, fazendo até sinais e prodígios. Então, aqui, meus amados irmãos, temos que entender, ou através de poder de demônios, ou através de ilusão, através de mágica, ele conseguiu, Simão, pegar o coração dessas pessoas. Isso não é muito diferente de hoje. Tem pessoas que ainda hoje são presas em algum tipo de ocultismo, algum tipo de ilusão, algum tipo de magia, quer seja por demônios, ou quer seja por homens que são maquiavélicos e conseguem encontrar sistemas para se aproveitar dessas pessoas. E aqui o falso poder, ele prende. E tem alguns que são óbvios, que é as pessoas que praticam cultos satânicos, ocultismo e tal. Isso é mais óbvio. Mas tem alguns outros tipos de falsos poderes que aprisionam também. Vícios, jogo, horóscopo, são coisas que as pessoas muitas vezes ficam aprisionadas naquelas questões, como aquilo ali lhe desse o sentido e a resposta da vida. Em algum momento até figuras políticas, aquela pessoa ali, eu idolatro aquela pessoa e fico preso com aquela pessoa como ela sendo a fonte da minha fé. E esse aqui é o contexto de Simão, esse é o pano de fundo que Filipe encontrou. Simão, poderoso, reconhecido, com dinheiro, com pompa, e chega lá Filipe, um homem de Deus simples, um diácono da igreja. Diácono da igreja era quem servia a mesa, fornecia o alimento para os pobres, para a viúva, era um homem simples. Mas entendendo essa ordenança de Jesus Cristo para Samaria, ele disse: é lá que eu vou. E esse homem foi lá. E o que ele fez? Ele apresentou o evangelho, que é o verdadeiro poder. Verso 12.
No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram neles e foram batizados, tanto homens como mulheres. Amém? Glória a Deus, igreja. Um homem comum, numa situação comum, num campo de pregação extremamente hostil, que era ele chegar lá como os judeus samaritanos já se contorciam, não gostavam, e ele começa a pregar o evangelho puro e simples. Jesus Cristo veio ao mundo pelo seu pecado, pelo meu pecado, morreu como um cordeiro indefeso, pagou uma dívida que não era dele, ao terceiro dia ressuscitou para que todos aqueles que nele crê não pereçam, tenham a vida eterna. E aqui o texto ele é no plural. Homens e mulheres começaram a se converter a esse Deus por causa da ousadia de Filipe. Filipe, ele dá voz ao que o apóstolo Paulo deixou para nós em 1 Coríntios, capítulo 1, 23, 24. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Ele estava pregando a cruz, o evangelho simples, Jesus Cristo, o Senhor. E não tem como você pregar Jesus Cristo, o Senhor, para alguém que não é novo convertido e que ele não se veja como pecador, como inimigo de Deus. E ali ele ecoava o que João Batista gritava no deserto: arrependa-se, ao que Pedro falou também na igreja primitiva lá em Jerusalém, Atos 2, arrependa-se. E ele chega no meio de um povo hostil, prega o evangelho e diz: arrependa-se e sejam batizados. E esse poder gera um grande burburinho naquela cidade. E uma pergunta, meus amados irmãos, para nós, uma reflexão, é se nós realmente cremos que esse evangelho é esse poder de Deus, esse dunamis, essa dínamo, essa pérola de grande valor, esse tesouro escondido, que muitas das vezes eu sinto que o evangelho ele não é valorizado, não é honrado como deveria. Ele é apenas mais uma coisa, como até um feminismo, como um comunismo, como qualquer viés político. O evangelho entra. Muitas pessoas querem trazer o evangelho para esse local de discussão, como sendo só alguma coisa que vai te melhorar, te fazer se sentir melhor. Não. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de pecadores e para nos levar a uma vida com Cristo. Ponto 3. Sinais do evangelho. Verso 13. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que foram realizados. Tem algumas versões que colocam creu, e tem algumas versões que falam se abriu ao evangelho. Aí vai muito da tradução. Eu prefiro, no caso de Simão, que ele se abriu e foi batizado. A gente vai entender na sequência do texto. Simão, vendo esse movimento, vendo que estava perdendo eleitorado, vendo que as pessoas não estavam ali mais na sua magia, na sua feitiçaria, estavam seguindo Filipe, se convertendo, e ele começou a ver Filipe fazendo prodígios e maravilhas, e aqui prodígios e maravilhas aqui no contexto bíblico era curando, libertando de demônios, trazendo esperança, dando palavra profética. Filipe começou a fazer isso, e Simão ele começou a seguir, e ele viu aquele movimento para ser batizado. Eu também quero. E pulou na água junto. Mas o que levou Simão a essa atitude não foi o evangelho, foram os sinais do evangelho, o poder e o mistério. Ao ver um poder diferente, superior ao deles, não, eu quero esse poder para mim também. E ele se jogou, mas sem um coração arrependido. Sem um coração arrependido. E é óbvio, meus amados irmãos, que o evangelho está incontido no evangelho também os sinais do evangelho. Jesus, em Marcos 16, 17 e 18, vai dizer que os sinais acompanharão os que creem. E ali ele mencionando, dizendo que expulsarão demônios, pisarão em serpente, beberão bebidas e nenhum mal lhe falar. Mas nesse caso, nós temos que separar o evangelho dos sinais do evangelho.
E obviamente que nós cremos nos sinais, nós cremos nos dons, nós cremos no poder, nós vivemos enquanto igrejas. E tem irmãos em Cristo, até igrejas sérias que eles dizem que o mistério cessou. Longe disso, nós vemos o mistério e o poder aos olhos nus muitas vezes. Nós se alegramos quando alguém é curado, nós alegramos quando alguém recebe uma bênção, nós alegramos quando alguém tem um sonho interpretado, nós nos alegramos quando alguém recebe uma palavra profética. Isso são sinais do Evangelho, mas não é o Evangelho. Parece óbvio, mas não é óbvio. Porque tem muitas pessoas querendo apenas os sinais do Evangelho, mas não querendo o Cristo do Evangelho. Eu quero o poder, eu quero o mistério, eu quero a palavra profética, eu quero interpretação, eu quero uma bênção, mas sem o comprometimento com esse Jesus. Não, Jesus, o Evangelho mesmo de se arrepender e negar a mim mesmo é demais. Mas se eu tiver em um culto que tenha um profeta, alguém do reteté, alguém que tenha algum poder, eu quero lá absorver um pouco desse poder. E nós temos que entender, meus amados irmãos, por que o Evangelho se difere dos sinais do Evangelho. Por maior que sejam os sinais do Evangelho, ele vai edificar a igreja, sim. Ele vai gerar testemunho, sim. Ele vai glorificar o nome de Deus, sim. Mas ele tem uma atuação no plano terreno e imediato. Até Jairo, que foi ressuscitado, ele teve que morrer de novo. Sim ou não? Sim. A todos os que foram curados, glória a Deus, eles não se tornaram imunes à morte, eles morreram também. Então, os sinais, eles nos alegram, nos edificam, traz um alívio, uma dor momentânea, mas ele não resolve a questão da vida eterna. A vida eterna é resolvida quando um coração se arrepende. E esse foi a falha de Simão, porque ele quis abraçar o poder de Deus, os sinais de Deus, mas sem arrependimento. Ponto 4. Testemunhos do verdadeiro poder. Verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quem recebeu a ordem direta para ir para Samaria pregar o evangelho foram os apóstolos. Eles negligenciaram por um tempo e começaram a ouvir que já existia uma igreja se tornando ali na Samaria. E que Filipe estava pregando e que as pessoas estavam se arrependendo, aceitando Jesus Cristo. E eles não receberam isso por WhatsApp nem por e-mail. Isso aí teve que alguém viajar de cavalo para viajar lá. Ou andando 2 ou 3 dias de viagem entre Samaria e Jerusalém. E eles recebem essa notícia. E o que é intrigante aqui, Filipe já tinha feito sinais. Sim ou não? Sim. Mas o que chama a atenção dos apóstolos era que os samaritanos estavam recebendo o evangelho. Estavam se convertendo. E ali os apóstolos decidem, pegam 2 líderes da igreja extremamente relevantes, Pedro e João. Vamos ver o que é que está acontecendo na Samaria. Que poder é esse que está fazendo os samaritanos, que por séculos eram rebeldes dos judeus, agora estão aceitando Jesus Cristo? E eles partem para lá, para ver o que estava acontecendo. E aqui, meus amados irmãos, e nós estamos próximos de mais um batismo. Nós estamos num país de IBGE que quase 90% das pessoas se autodenominam cristãos, mas nós estamos perdendo a alegria por almas, por pecadores que arrependem. É apenas mais uma agenda que entra na agenda da igreja e amém, a gente bate algumas palminhas. Mas não existe milagre maior do que quando um pecador se arrepende, reconhece a sua rebelião com Deus e se converte dos seus maus caminhos. Aqui, muitas das vezes, é uma agenda, é um check, batismo e segue, vamos. A palavra de Deus diz que nos céus há festa quando um pecador se arrepende. E nesse caso, os apóstolos, eles ficaram, é possível? Vamos ver o que está acontecendo, que poder é esse, que corações arrependidos são esses. E nós, meus amados irmãos, muitas das vezes nós temos
aplaudido enquanto igreja a bênção financeira, a bênção relacional, a saúde emocional, e muitas das vezes o milagre da salvação tem ficado em segundo plano. Ah, não, se tiver umas duas... Passa. De culto de batismo começa tarde, eu chego um pouquinho depois, que tem umas palmas, a criança fica aqui na frente e vamos seguir o jogo, porque isso aí, o culto termina até mais tarde, culto de batismo. Culto de batismo é para a gente estar aqui chorando, meus amados. É muito difícil um culto de batismo que eu não caia em lágrimas, porque algumas dessas pessoas eu conheço a história, eu vejo um coração duro, que é tocado por esse amor de Cristo, e não existe amor maior do que esse, não existe milagre maior do que um Jesus santo, que nos escolhe pela sua infinita misericórdia para reinar com Ele eternamente. E muitas das vezes nós estamos tratando isso como algo trivial. Ah, tá bom. E muitas das vezes a bênção do momento choca mais, ela rola muito mais nos grupos. Fulano recebeu uma bênção, fulano foi promovido. Isso aconteceu e nada contra isso, meus irmãos. Nós temos que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso faz parte. Mas das grandes chaves dessa pregação, e eu espero que isso fique no seu coração, que a gente valorize que o Evangelho ainda é o poder de Deus. E o único grande poder de Deus. Todas as outras coisas são acessórias. Todas as outras coisas são acessórias. Ponto 5. Os sinais impressionam. Essa igreja que estava surgindo lá na Samaria, elas viram curas, palavra profética, libertação de demônios. Só que nesse momento chega Pedro e João e eles impõem as mãos. E naquele momento, as pessoas recebem o Espírito Santo de Deus. E aqui, para receber o Espírito Santo de Deus, tem alguns teólogos que falam que foi o Pentecoste fase 2. Foi o Pentecoste em Samaria. Que aqueles que viveram aquilo em Pentecoste, que receberam aquele poder, aquele mistério, falando em outras línguas, chegando lá na Samaria, eles começam a orar por aqueles irmãos, e aqueles irmãos vivem aquele mesmo mistério. E é um poder muito, muito impressionante. E aqui só tem um ponto muito importante para deixar entendido, para não passar desapercebido. Nós estamos aqui no que na teologia fala da transição. Nós estávamos saindo do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo vinha, voltava, e Jesus disse que eu vou lhe dar o Consolador. E por 4 momentos em Atos, ele permitiu que fosse visto as pessoas recebendo. E em cada uma delas com uma questão específica. Primeiro os discípulos, depois os samaritanos, que eram os renegados, depois os gentios na causa de Cornélio, e depois em um outro momento Paulo com os discípulos de João. E ali era que as pessoas elas testificavam que aquilo que aconteceu em Pentecoste aconteceu mais. Mas ali não é o paradigma do Evangelho. Ali foram doses para que a igreja fosse edificada nessa transição, e depois você vê toda a doutrina posterior da igreja, é muito claro que quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo junto. Era preciso esse sinal externo nesse momento para que as pessoas, como assim? E aí, se converteu ou se não converteu? Aconteceu ou não aconteceu? E ao ouvirem, verem e perceberem os samaritanos nesse mistério, eles realmente perceberam que era algo sobrenatural. E também foi o que Pedro falou quando viu a casa de Cornélio, que viu o Espírito Santo descendo. Eu disse, posso eu negar o batismo para esses gentios? Se o Espírito Santo que está em mim está neles também? Então os sinais eles impressionaram ainda mais. Ponto 6. Dinheiro não compra o verdadeiro poder de Deus, e nem os sinais do Evangelho. Versos 18 a 20. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Simão ele tinha observado as situações, tinha visto curas, libertação de demônios, profecias, e agora chegam os apóstolos, ele vê os apóstolos orando e as pessoas entrando em mistério.
E, obviamente, para que Simão perceba, tem duas chaves aqui muito interessantes. Primeiro, tinha que ser algo externo. Então, a teologia atesta que foram línguas, palavras proféticas, palavras de poder, e ele viu. E também é muito provável que ele não recebeu. Então, muito provavelmente ele ficou metendo ali uma língua falsa, achando que estava do meio do negócio, para tentar se fazer parte daquele mover. E entendendo isso, ele disse, não, aquele meu poder falso, esse negócio de fazer umas magiazinhas, umas ilusões, fazer umas feitiçarias, não, o que eu quero é esse poder. E ele tem o disparate de chegar em Pedro, Pedrão, ele não perguntou o preço, ele tinha tanto dinheiro, e quanto custa? O que você cobrar eu tenho para pagar, para me receber esse poder nas minhas mãos, e quando eu chegar eu despejar poder e a pessoa cair em mistério. E Pedro tem uma grande lição para nós, né? Se fosse nas igrejas de hoje, infelizmente, muitos teriam. Vamos ver o que é que você pode dar? Oferecendo o que não é seu e transferindo o que você não pode transferir. E Pedro, em outras versões, vai dizer, tem versão que é mais dura, que Pedro diz, vai para o inferno você e o seu dinheiro. Tem outra tradução que foi traduzida nesse nível. E Pedro diz, não. Você não entendeu que o evangelho e os sinais do evangelho, o poder de Deus não podem ser comprados. Longe disso. Dinheiro, meus amados irmãos, não compra a salvação, nem os sinais. Dinheiro não compra o fruto do Espírito Santo, amor, paciência, mansidão, o próprio domínio, o autodomínio, a piedade, a paz, a fé. Não compra. Isso é graça concedida pelo próprio Deus. E eu louvo a Deus que é isso. Dom imerecido, gratuito dado por Deus. Infelizmente, a história da igreja mostra que, talvez inspirados nessa ousadia de Simão, muitos começaram a vender lugar no céu, poder, cargos. Infelizmente, isso ainda assola hoje a igreja mundial. Por mais Pedros que não retrocedem, diga, vá para o inferno, você com seu dinheiro. As coisas de Deus são santas. Não é banca de negociata. Foi isso que Jesus fez nos seus últimos momentos em Jerusalém, ao ver as pessoas negociando, comprando e vendendo no templo, sem nenhum respeito. Ele virou as mesas e disse, a casa do meu pai é casa de oração. As coisas de Deus são santas. E, meus amados irmãos, se nós entendermos que o evangelho é o que ele realmente é para os ímpios olharem para nossas vidas e dizer, onde é que eu compro essa paz? Onde é que eu compro essa misericórdia? Onde é que eu compro esse amor? Onde é que eu compro essa paciência? Onde é que eu compro essa fé? Onde é que eu compro essa esperança? Onde é que eu compro? E nesses momentos, nós podemos dizer, talvez não com a dureza de Pedro, é o evangelho de Cristo que gera em nós. Pela própria graça. E se alguém quiser pagar, aí você pode dizer, pereça com você o seu dinheiro. Ambos no inferno. Mas que nós possamos entender, meus amados irmãos, que o evangelho é esse poder inestimável, incomparável, que não pode ser comprado. Ponto 7. Arrependa-se. Pedro continua o confronto com Simão, o mago. 21 a 23. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ora ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso no pecado. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Ainda assim, ele continuou com o coração obstinado. Ele estava preocupado, era na consequência. Ele não se ajoelha e pede perdão. Não, eu errei contra o Senhor. Não, ora por mim aí, alivia a barra, para que não aconteça nada mal e a vida segue. E esse Simão era um cara de coração tão obstinado, porque ele não se arrepende. E a história da igreja mostra
os pais da igreja relatam que ele fundou uma seita chamada simeonismo, sendo um dos pais do gnosticismo. Ele ainda, não vou receber esse poder não, não vai dar certo não, então eu vou voltar e fazer pior do que o que eu fiz. E ele se tornou um dos pais do gnosticismo. Ele ainda teve uma última chance para se arrepender, para entender que o evangelho, sim, é a pérola de grande valor, é o tesouro escondido. E aqui, Simão é o primeiro relato da igreja primitiva de um falso convertido. Alguém que se batizou no meio da multidão e que o coração estava perverso, perdido em pecado. Alguém que, ao ver o poder e mistério, quis fazer parte daquilo, talvez até ensinando, mas que não era igreja, não era um santo do Senhor. E que nós olhemos para a vida de Simão com a autocrítica, cada um pesando o seu próprio coração. Será que eu tenho gostado mais do poder e dos sinais do evangelho do que do próprio evangelho? Lembro um fato, que a igreja ocidental, ela ora muito pela igreja perseguida, principalmente na Ásia, em locais distantes, porque eles sofrem, eles não têm as benesses do evangelho. Eles só têm a parte dura do evangelho. E quando algumas pessoas chegaram em missionário da igreja perseguida, nós estamos orando por vocês, porque eu sei que deve ser muito difícil e tal, e nós também oramos por vocês, que é muito fácil para vocês, é muito fácil que vocês se percam. É muito fácil você colocar uma máscara de crente num país onde tudo converge para o gospel, onde se tornou cool, se tornou chique, se tornou até legal você dizer que é espiritualizado, que você professa alguma fé. Esses dias, no almoço de trabalho, tive a oportunidade de falar um pouco de Deus, do que Deus representava para mim. Um cara também, eu também gosto muito do cara de cima e emendou 3 palavrões. Não, também eu sou assim com o cara lá de cima, nós somos brother para pi, 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 pi. Mas eu sou espiritualizado. No BGE, eu digo que sou uma pessoa de fé. E depois, falando sobre isso, ele falou um pouquinho do que era a fé dele. E está preso no engano em uma seita que promove a caridade ao invés do arrependimento. Vamos recapitular o que a gente meditou nessa noite? E que Deus tenha misericórdia de nós e de cada um dos corações aqui presentes e que terão acesso a essa mensagem. Pode baixar as luzes. Nós entendemos que existe um falso poder. Um poder pautado em ocultismo, em demônios, em artimanhas humanas como mágica, ludibriando. Nós entendemos que o evangelho é o verdadeiro poder. Filipe, um diácono simples, aparentemente sozinho. Ele não foi com equipe missionária, não. Ele foi lá sozinho. E ao apresentar esse evangelho, os corações se rasgaram em arrependimento. O evangelho, ele gera sim sinais do evangelho, que é graça e benevolência de Deus. Curas, prodígios, maravilhas, poder, palavra profética, interpretação de sonhos, palavra de conhecimento. Tudo isso é graça, mas os sinais do evangelho não são o evangelho. Temos que entender que o verdadeiro poder, ele gera por si só testemunho. As pessoas querem saber o que acontece. E que os sinais impressionam. Os sinais impressionam. Mas o sinal para um coração que não se arrependeu vai ser apenas sinal. Vai ser apenas ilusão. Vai ser apenas perfumaria, ou êxtase, ou sentimentalismo, ou entretenimento para alguns. Ou para alguns só mais uma fonte de mandinga, dentre tantas outras fontes. E a palavra que o apóstolo Pedro ecoou para o Simão foi: arrependa-se. Arrependa-se. Você não entendeu
o que é o Evangelho, você não entendeu o que é o poder de Deus, você não entendeu. Você não entendeu. E o problema da primeira igreja de Samaria, de longe, não acabou. Ele está potencializado na sociedade contemporânea. Falsos poderes, ilusões, prendendo mentes e corações de ímpios e de pessoas que até convivem no contexto religioso, que até eventualmente vão na igreja. Falsos poderes, falsas esperanças. E não tem como ser cristão e não tem em Cristo a nossa única fonte de esperança, de poder, de graça. Não tem como. Jesus Cristo na cruz, ressurreto. Esse é o verdadeiro poder. Esse é o verdadeiro poder. E ao entendermos isso é para mudar toda a nossa atitude, toda a nossa visão, todas as nossas prioridades. Devemos sim crer nos dons e sinais. Sim, são bênção e edificam a igreja. Mas o Evangelho é muito maior do que isso. É uma resolução eterna, permanente, para que todos aqueles que nele crê vão ter a vida eterna. Colossenses 1, 19 e 20 vai dizer: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Jesus Cristo estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas através na cruz, do sacrifício na cruz do Calvário. E uma pergunta que podemos fazer nessa noite, e foi algo que o Espírito Santo já me chacoalhou e já me bateu muitas vezes, é uma pergunta e uma afirmação. A cruz não foi suficiente? O meu filho morrer na cruz não foi suficiente para você? Isso por si só não é suficiente para te dar contentamento, gratidão, esperança, paz? E a segunda formação do Espírito Santo é mais dura. Ele afirmou, dizendo: eu não devo nada para ninguém. Nós não estamos em condições de confrontar Deus como se Ele nos devesse alguma coisa. Ele pagou tudo na cruz. Após a cruz, tudo é graça, é benevolência. Ele dá a quem quer, da forma que quer. Nós pedimos, e são legítimos nossos pedidos, mas não com o coração obstinado colocando Deus na parede. Deus não deve nada para ninguém. A cruz, e tão somente a cruz, ela foi suficiente. Ou entendemos que Jesus Cristo a cruz é suficiente, e se não entendermos isso, o grito do apóstolo Pedro deve ecoar em nossas mentes: arrependam-se, arrependam-se. Que tenhamos um verdadeiro arrependimento, porque os sinais do Evangelho não são o Evangelho. O mistério e o poder de Deus não é o Evangelho. O Evangelho é a raiz de tudo, e por si só ele é suficiente. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus amado, a tua palavra foi pregada, ela foi ministrada aos nossos corações. Um texto duro entre tantos textos duros, mas a tua palavra nos diz que o Senhor exorta a quem ama. E como um bom pai, o Senhor está sempre a nos exortar, a nos corrigir, a alinhar o nosso coração, a nos mostrar as tuas verdades, nos lavando pela santa e poderosa palavra de Deus. Nos liberta, Senhor Deus amado, de falsos poderes, de falsas prioridades.
de ilusão, de sofisma, de confiança em homens, de confianças em políticos, de confianças em situações econômicas. Que o Senhor seja tão somente o nosso auxílio, o nosso socorro no tempo da angústia. Que o Senhor seja a nossa esperança plena. Eu quero fazer 2 convites. Se tem alguém aqui nessa noite, ou alguém que está nos acompanhando no YouTube e que nunca entregou sua vida para Jesus, um verdadeiro arrependimento, e você quer fazer nessa noite, se você está aqui, erga a sua mão. Eu quero orar por você. E se você está no YouTube, deixe o seu nome, sua cidade. É uma oração simples, mas que sendo feita com fé faz toda a diferença no mundo espiritual. Faça essa oração. Senhor meu Deus e Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados. Reconheço que Jesus Cristo, sim, é o Filho de Deus. Ele é o Evangelho, Ele é a boa notícia, Ele é suficiente. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu reconheço que Ele é o Teu Filho que veio à terra, ressuscitou ao 3º dia e que reina nos céus com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Mas eu quero fazer uma outra oração para você. Talvez essa palavra te chacoalhou, talvez ela trouxe inquietude, talvez ela alertou que talvez outros poderes, outras prioridades podem estar te assolando, podem estar te confrontando, e você quer sim libertação, você quer apenas Cristo e a sua cruz como a prioridade da sua vida. Isso não é sobre ser batizado, isso não é sobre ser cristão, não. Essa aqui é uma oração para cristão, que entende que precisa alinhar o seu coração às prioridades eternas. Se você é essa pessoa, fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. A igreja está de olhos fechados, de cabeça baixa. É você e o Senhor, pedindo para Ele alinhar o seu coração às prioridades eternas. Alinhar o que é santo, o que é primário. Te louvamos, Senhor. A tua igreja se levanta, Pai, com o coração contrito, arrependido. Há sempre acalento, há sempre consolo ao coração que se arrepende e diz: Senhor, eu preciso, Pai. Eu preciso me reorganizar, eu preciso colocar as prioridades certas, eu preciso entender, Pai, que o Evangelho e o Cristo é sim suficiente. Livra-me, Senhor Deus amado, do entorpecimento. Livra, Senhor, das ilusões. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco, Senhor, esses irmãos e irmãs que ficaram de pé. Visita, Senhor Deus amado, com graça, com amor, com cura, com libertação. Cuida dos pensamentos, cuida do coração. Alinha, Senhor Deus amado, as prioridades eternas. Se tem qualquer tipo de poder ou de sofismas, Haracarabaladai, prendendo Zerequerebaladai, eu sou o que liberto, Haracarabaladai, sou eu, Haracarabaladai, o suficiente, Haracarabaladai, não precisas, Haracarabaladai, de nada mais, Haracarabaladai, apenas o Senhor, Haracarabaladai, tão somente o Senhor, Haracarabaladai, é o que precisas, Haracarabaladai. Não precisa de amigo, Haracarabaladai, de network, Haracarabaladai, de família, Haracarabaladai, para resolver, Haracarabaladai, as tuas coisas, Haracarabaladai. Eu resolvo, Haracarabaladai, eu cuido, Haracarabaladai, eu trago, Haracarabaladai, a paz, Haracarabaladai, a esperança, a provisão, Haracarabaladai, mas eu preciso ser, Haracarabaladai, tudo, Haracarabaladai, o primeiro e único, Haracarabaladai. Eu não negocio, Haracarabaladai, eu não brinco, Haracarabaladai, de ser pai, Haracarabaladai. Então não brinques, de ser filho, Haracarabaladai. Seja um filho, Haracarabaladai, legítimo, Haracarabaladai, e verás, Haracarabaladai, mais, Haracarabaladai, do meu amor, mais do meu amor, Haracarabaladai. Receba do meu amor, Haracarabaladai, receba da minha cura, Haracarabaladai, eu curo, Haracarabaladai, a tua alma, o teu íntimo, Haracarabaladai, eu enxugo as lágrimas, Haracarabaladai, eu trago, Haracarabaladai, a esperança onde há desespero, Haracarabaladai, esperança, Haracarabaladai.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós te louvamos, Espírito Santo. Te louvamos, Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, Deus Pai. Deus Santo, pleno, suficiente. Nós te louvamos, Pai. Recebe o nosso louvor. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa as nossas falhas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. Você pode ficar de pé. Estamos encerrando. Você pode aplaudir o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor, Rei de todo o universo. Resposta para tudo e todos. A esperança para aqueles que nele crêem. A nossa âncora, a nossa torre forte, o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa esperança. Abra suas mãos como quem recebe. Que o amor de Deus, o Pai poderoso, que a graça de Jesus Cristo, aquele que morreu e nos trouxe o verdadeiro poder, o Evangelho, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus, que também é Deus e é poderoso, e nos sustenta nessa jornada até a Nova Jerusalém, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz. Deus abençoe.